A pressão arterial é uma das forças mais essenciais e misteriosas do corpo humano. Ela é a energia que impulsiona o sangue por todo o nosso sistema circulatório, garantindo que cada célula receba oxigênio e nutrientes vitais. Sem ela, a vida simplesmente não seria possível. Mas, como quase tudo no corpo, o equilíbrio é fundamental. Quando essa força aumenta além do necessário e permanece alta por muito tempo, nasce um problema silencioso, perigoso e extremamente comum, a hipertensão arterial. A hipertensão ela é conhecida como a inimiga invisível. Ela não causa dor, não provoca sintomas evidentes e, por isso, pode passar despercebida por anos. Enquanto lentamente danifica o coração, os vasos sanguíneos, os rins, o cérebro e os olhos. No entanto, entender a pressão alta não é apenas compreender números em um aparelho. É compreender o próprio funcionamento do corpo humano, a forma como ele reage ao ambiente, à alimentação, às emoções e ao tempo. Quando o coração bombeia o sangue, ele exerce uma força sobre as paredes das artérias. Essa força é o que chamamos de pressão arterial. Durante o batimento, quando o coração se contrai, a pressão é mais alta. E chamamos esse momento de pressão sistólica. Entre um batimento e outro, o coração relaxa e a pressão diminui, sendo chamada de pressão diastólica. Esses dois valores, quando equilibrado, garantem a circulação saudável do sangue. Mas quando o sangue encontra resistência, seja porque os vasos estão mais estreitos, rígidos ou inflamados, a força necessária para empurrá-lo aumenta e é assim que a pressão sobe. Durante muito tempo acreditou-se que a hipertensão era uma doença em si, uma espécie de falha isolada do organismo. Hoje sabemos que, na maioria das vezes, ela é um sinal de que algo mais profundo está acontecendo. Em mais de 90% dos casos, não existe uma única causa identificável, mas sim um conjunto de fatores que desequilibram o corpo. É o que chamamos de hipertensão primária. Ela é resultado de hábitos, de genética, de emoções e de processos inflamatórios que juntos criam o terreno perfeito para que a pressão se mantenha alta. Existem também os casos em que há uma causa bem definida, chamamos esses de hipertensão secundária. Ela pode ser provocada, por exemplo, por um estreitamento das artérias dos rins, por desequilíbrios hormonais, uso de certos medicamentos ou doenças específicas que alteram o controle da pressão. Nesses casos, tratar a causa geralmente normaliza os níveis de pressão. Mas, na imensa maioria das pessoas, o problema não está em um único órgão, e sim em todo o corpo. Imagine o seu sistema circulatório como uma rede de tubos vivos que se adaptam o tempo todo. Esses vasos são elásticos, capazes de se expandir e contrair conforme a necessidade. Quando essa elasticidade é perdida, o sangue encontra dificuldade para circular e o coração precisa trabalhar com mais força. Com o tempo, essa sobrecarga se torna constante e a pressão se mantém elevada. O que muitas pessoas não percebem é que esse endurecimento dos vasos não surge do nada. Ele é fruto de um processo inflamatório silencioso que começa, muitas vezes, com algo simples: a alimentação errada, o excesso de peso e o estresse crônico. A obesidade, por exemplo, é um dos fatores mais importantes, não apenas porque o excesso de gordura comprime os vasos e órgãos, mas porque a gordura em si é um tecido ativo, capaz de liberar substâncias inflamatórias. Essas substâncias ativam o sistema imunológico e mantêm o corpo em estado de alerta, como se estivesse lutando contra uma infecção que nunca acaba. Com o tempo, essa inflamação constante danifica as paredes das artérias, tornando-as menos elásticas e mais rígidas. O sangue passa a fluir com dificuldade e a pressão aumenta. Além disso, o excesso de peso interfere diretamente na maneira como o corpo utiliza a insulina, o hormônio responsável por levar a glicose para dentro das células. Quando o corpo se torna resistente à insulina, a glicose se acumula no sangue. Esse excesso de açúcar provoca um fenômeno chamado glicação, que nada mais é do que a união da glicose com proteínas importantes, danificando-as. Entre essas proteínas está a lisina, essencial para a reconstrução das paredes arteriais. Sem lisina suficiente, as artérias perdem a capacidade de se regenerar adequadamente, tornando-se frágeis e endurecidas. Com menos elasticidade, a pressão dentro delas naturalmente aumenta. Mas a glicação não para por aí. Ela também interfere na produção do colesterol
bom, o HDL, dificultando a formação das partículas que ajudam a limpar as artérias. Assim, o sangue torna-se mais espesso e mais propenso a formar placas de gordura e coágulos. É um ciclo perigoso. Quanto maior o açúcar no sangue, maior a inflamação, maior o dano às artérias e maior a pressão arterial. Por trás de tudo isso, existe um mecanismo ainda mais profundo: a ativação do sistema imunológico. O corpo, ao perceber o dano nas artérias, envia suas células de defesa para reparar o problema. Entre essas células estão os linfócitos, que produzem substâncias chamadas citocinas inflamatórias. Essas citocinas, em excesso, reduzem a produção de uma molécula essencial, o óxido nítrico. O óxido nítrico é o responsável por dilatar os vasos, permitindo que o sangue flua livremente. Sem ele, as artérias se contraem e a pressão sobe ainda mais. Esse desequilíbrio entre inflamação e dilatação é um dos segredos mais importantes por trás da hipertensão. O problema é que a inflamação não acontece apenas nos vasos. Ela pode começar no intestino, no tecido adiposo, nas glândulas ou até nas emoções. Um intestino inflamado, por exemplo, deixa de funcionar como uma barreira protetora e passa a permitir a entrada de toxinas e resíduos indesejados na corrente sanguínea. Essas substâncias estimulam ainda mais o sistema imunológico, alimentando o ciclo da inflamação. É por isso que hoje fala-se tanto na importância da saúde intestinal também para o controle da pressão arterial. Outro fator importante é o funcionamento dos rins. Os rins têm a função de equilibrar a quantidade de água e sal no corpo. Eles fazem isso através de um sistema conhecido como renina-angiotensina-aldosterona, que regula a contração dos vasos e a retenção de líquidos. Quando esse sistema está desregulado, o corpo passa a reter mais sódio e, consequentemente, mais água. Com mais volume circulante, a pressão dentro dos vasos aumenta. Mas, ao contrário do que muitos acreditam, o sal não é o verdadeiro vilão em todas as situações. Ele se torna um problema apenas quando o organismo já está inflamado. Em um corpo equilibrado e saudável, o sal é essencial e participa de várias funções vitais. Por isso, o foco do tratamento deve ser a redução da inflamação e não apenas a restrição do sal. A hipertensão também tem uma dimensão emocional. O estresse prolongado ativa o sistema nervoso simpático, responsável pelas reações de alerta do corpo. Quando essa ativação se torna constante, o coração acelera, os vasos se contraem e a pressão sobe. A pessoa vive em estado de tensão, mesmo sem perceber. A meditação, a respiração profunda e o relaxamento são estratégias simples que ajudam a reduzir essa ativação e equilibrar a pressão naturalmente. Apesar de todos esses fatores, é importante compreender que a hipertensão não significa sentença definitiva. Ela pode ser controlada, revertida e, em muitos casos, evitada. E a melhor forma de fazer isso é tratar o corpo como um todo, e não apenas o sintoma. Não existe um remédio milagroso capaz de eliminar a pressão alta de forma permanente. Mas existe um conjunto de atitudes que, quando colocadas em prática, transformam completamente a forma como o corpo reage. Entre as principais medidas estão a alimentação natural, rica em vegetais, frutas, legumes e alimentos integrais. Esses alimentos são fontes de potássio, magnésio e antioxidantes, substâncias que ajudam a relaxar os vasos e a reduzir a pressão. O potássio, por exemplo, auxilia na eliminação do sódio em excesso. O magnésio atua na produção do óxido nítrico e os antioxidantes protegem as artérias dos danos causados pelos radicais livres. Manter níveis adequados de vitamina D também é essencial, já que ela participa da regulação do sistema cardiovascular e ajuda a controlar a inflamação. Há ainda os recursos naturais que podem complementar o tratamento. O alho é um dos mais poderosos aliados, pois estimula a produção de óxido nítrico e age como um vasodilatador natural. O suco de limão com água de coco é outro exemplo. Por ser diurético e ajudar o corpo a eliminar líquidos e sais em excesso, o chá de hibisco rico em flavonoides também tem ação comprovada na redução da pressão. Mas é importante lembrar que tudo isso deve ser feito com orientação profissional. Nenhum remédio natural deve substituir a medicação prescrita sem o aval de um médico, porque a interrupção abrupta pode causar sérios riscos. Além da alimentação, o movimento é uma das melhores formas de cuidar da pressão.
Caminhar diariamente, por pelo menos 1 hora, fortalece o coração, melhora a circulação e ajuda a reduzir o peso corporal. O exercício físico é uma ferramenta de equilíbrio que ensina o corpo a respirar melhor, a lidar com o estresse e a regular os hormônios. E não há contraindicação para a caminhada. Ela é segura, acessível e extremamente eficiente. Cuidar da pressão arterial é, em resumo, cuidar da vida como um todo. É compreender que cada escolha diária tem impacto direto no sangue que corre pelas nossas veias. A hipertensão não surge de um dia para o outro, assim como não desaparece em um passe de mágica. Ela é o resultado de um estilo de vida, e o seu controle também depende dele. É mudar a alimentação, melhorar o sono, abandonar o sedentarismo, buscar o equilíbrio emocional e se reconectar com hábitos simples, são as verdadeiras formas de tratar a pressão alta. É nesse caminho que se encontra o poder de transformar não apenas a saúde, mas toda a maneira de viver. Controlar a pressão arterial não é apenas uma questão de tomar um comprimido todos os dias. É um processo de compreensão, paciência e transformação. É entender o que acontece dentro do corpo e por que os números do aparelho sobem. Para então agir com inteligência e consciência, a hipertensão é uma condição que precisa ser acompanhada de perto, mas ela também é uma oportunidade para que cada pessoa volte a cuidar de si mesma com mais atenção. O primeiro passo é compreender que o remédio, por si só, não resolve a causa. Ele ajuda a controlar o sintoma, estabiliza o quadro, protege o coração e evita complicações, mas não cura. Isso acontece porque a hipertensão não é um invasor externo, mas um reflexo do próprio funcionamento do corpo. Os medicamentos são ferramentas valiosas e devem ser utilizados quando necessários, mas sempre como parte de um plano mais amplo, que envolva alimentação, atividade física, controle emocional e principalmente redução da inflamação. Quando o assunto é tratamento natural, é importante separar o que tem fundamento científico daquilo que é apenas promessa. O corpo humano é complexo e cada substância, seja natural ou sintética, precisa ser testada para garantir que realmente funcione e que não cause danos. Existem plantas, frutas e alimentos com propriedades comprovadamente benéficas para o sistema cardiovascular, mas eles devem ser usados com responsabilidade e não como substitutos de tratamentos médicos. Entre os recursos naturais mais conhecidos, o alho se destaca. Ele contém compostos que estimulam a produção de óxido nítrico, substância que relaxa os vasos sanguíneos e facilita a passagem do sangue, reduzindo a pressão de forma gradual. O alho também tem ação antioxidante e ajuda a manter as artérias limpas, evitando o acúmulo de gordura. Um simples dente de alho amassado em um copo d'água deixado de molho durante a noite pode ser consumido pela manhã, em jejum, com moderação e orientação médica, claro. É um hábito simples, mas que, quando aliado a uma alimentação saudável, pode fazer diferença. Outro aliado é o suco de limão com água de coco. Essa combinação é rica em potássio, mineral que ajuda a equilibrar o sódio no corpo. Enquanto o sódio retém líquidos e eleva a pressão, o potássio favorece a eliminação desses excessos pelos rins. O limão ainda é diurético natural e ajuda a desintoxicar o organismo, além de fortalecer o sistema imunológico. Um copo dessa mistura por dia pode ser um gesto pequeno, mas poderoso, no caminho do equilíbrio. Entre os chás, o hibisco ganhou destaque por suas propriedades vasodilatadoras e antioxidantes. As substâncias presentes nas flores, chamadas antocianinas, ajudam a relaxar as artérias e reduzir a pressão, especialmente quando o consumo é diário e moderado. Além disso, o chá de hibisco auxilia na perda de peso, o que também contribui para a saúde do coração. Mas deve-se ter cuidado com o exagero. Em grandes quantidades, pode alterar o metabolismo e sobrecarregar o fígado. O segredo está no equilíbrio, como em tudo na vida. Outro chá que merece atenção é o chá de folhas de oliveira. Rico em polifenóis, ele tem ação calmante e contribui para regular a pressão de maneira suave, sem causar quedas bruscas. Pode ser tomado durante o dia, em pequenas doses, e é especialmente indicado para quem sente tensão constante ou ansiedade. Os compostos das folhas de oliveira também melhoram a circulação e fortalecem os vasos, tornando-os mais resistentes. Há ainda o chá de mangaba, utilizado há gerações em várias regiões do país.
Suas propriedades vasodilatadoras ajudam a melhorar o fluxo de sangue e diminuir a resistência dentro das artérias. É uma opção natural que, associada a um estilo de vida saudável, pode colaborar na manutenção de uma pressão equilibrada. O aipo, também conhecido como salsão, é outro exemplo de alimento com efeito benéfico. Ele contém fitoquímicos que ajudam a relaxar as paredes dos vasos e a reduzir os níveis de adrenalina. O hormônio do estresse, um suco preparado com aipo e laranja, combina o efeito vasodilatador do vegetal com o potássio e a vitamina C da fruta, criando uma bebida que favorece o equilíbrio da pressão e a saúde do coração. A natureza também oferece recursos simples e acessíveis. A aveia, por exemplo, contém compostos chamados avenantramidas, que reduzem o estresse oxidativo e aumentam a produção de óxido nítrico, o mesmo que relaxa os vasos sanguíneos. Tomar um copo de água de aveia em jejum pode ajudar o corpo a começar o dia de forma mais equilibrada. A vitamina de banana com abacate, rica em potássio e magnésio, é outra opção natural que auxilia na regulação da pressão e ainda fornece energia e saciedade. Mesmo o chocolate amargo pode ter seu papel. Rico em flavonoides. Ele estimula a liberação de óxido nítrico e melhora a circulação, mas nesse caso o segredo está na moderação. Pequenas porções diárias são suficientes para obter benefícios sem sobrecarregar o organismo com açúcar ou gordura. Esses exemplos mostram que os alimentos têm um poder que vai muito além de nutrir, eles são capazes de proteger, equilibrar e até curar quando usados com sabedoria. Mas é preciso deixar claro que nenhum alimento, por si só, substitui a avaliação médica. A hipertensão é uma condição que pode exigir acompanhamento constante, exames periódicos e ajustes na medicação. Por isso, o ideal é combinar o melhor dos dois mundos: o conhecimento científico e os recursos naturais, unidos em favor da saúde. Além da alimentação, o estilo de vida é determinante. O corpo humano é uma máquina viva que precisa de movimento. A atividade física regular melhora a eficiência do coração, fortalece os vasos e reduz a resistência à insulina. Caminhar todos os dias, subir escadas, andar de bicicleta ou simplesmente evitar longos períodos sentado já faz diferença. O exercício estimula o corpo a liberar endorfinas, que trazem sensação de bem-estar e ajudam a controlar o estresse, um dos maiores inimigos da pressão equilibrada. O sono é outro pilar fundamental. Dormir mal provoca um aumento do cortisol, o hormônio do estresse, e faz com que o corpo entre em um estado de alerta constante. Com o tempo, isso eleva a pressão arterial. Ter uma rotina de sono regular, evitar telas antes de dormir e criar um ambiente tranquilo à noite ajuda o organismo a se restaurar e a manter a pressão estável. O controle emocional também é essencial. A raiva, a ansiedade e a tensão prolongada têm efeito direto sobre o coração. Durante um momento de estresse, o corpo libera adrenalina e noradrenalina, substâncias que fazem o coração bater mais rápido e os vasos se contraírem. Se isso acontece de vez em quando, o corpo se recupera. Mas se acontece o tempo todo, o resultado é o aumento persistente da pressão arterial. Técnicas de respiração profunda, meditação e momentos de silêncio são ferramentas simples, mas poderosas, para reequilibrar o sistema nervoso e diminuir a pressão. Outro aspecto que raramente é lembrado é a importância do intestino. A saúde intestinal ela está diretamente ligada ao equilíbrio de todo o organismo. Quando há desequilíbrio na flora intestinal, chamada de disbiose, o corpo passa a absorver toxinas e substâncias inflamatórias que acabam circulando no sangue e afetando os vasos. O intestino saudável ajuda a controlar a inflamação e contribui para a regulação natural da pressão arterial. Para isso, é fundamental consumir fibras, vegetais, frutas e alimentos fermentados que nutrem as boas bactérias e fortalecem a barreira intestinal. O corpo humano é um sistema integrado. O que acontece em um órgão repercute em todos os outros. Por isso, a hipertensão nunca deve ser tratada como um problema isolado, mas como um reflexo de um desequilíbrio que precisa ser corrigido em várias frentes ao mesmo tempo, e a boa notícia é que isso é possível. Com pequenas mudanças diárias, consistentes e conscientes, é possível reduzir a pressão, melhorar a circulação, fortalecer o coração e restaurar a harmonia do corpo. A hipertensão ela é silenciosa, ela não avisa quando começa, não causa dor e muitas vezes não apresenta nenhum sintoma evidente. É exatamente por isso
que tantas pessoas descobrem o problema apenas quando ele já causou algum tipo de dano. E esses danos podem ser profundos e, em alguns casos, irreversíveis. Por isso, compreender os riscos e aprender a reconhecer os sinais é fundamental para preservar a vida. Quando a pressão arterial permanece alta por muito tempo, o coração é o primeiro a sofrer. Ele precisa trabalhar com mais força para vencer a resistência que o sangue encontra nas artérias. Com o passar dos anos, essa sobrecarga faz com que o músculo cardíaco aumente de tamanho e perca eficiência. É como um motor que gira em alta velocidade o tempo todo. No início ele aguenta, mas com o tempo se desgasta. Esse processo pode levar à insuficiência cardíaca, arritmias e até ao infarto. Os vasos sanguíneos também sofrem com a pressão constante. As artérias se tornam rígidas, grossas e vulneráveis. Pequenas fissuras podem se formar em suas paredes, e nesses locais o colesterol e outras substâncias se depositam, formando placas de gordura. Essas placas dificultam a passagem do sangue e, se romperem, podem causar um bloqueio completo da artéria. Quando isso acontece no coração, temos um infarto. Quando ocorre no cérebro, o resultado é um afiserre cerebral. Os rins, que são os filtros do corpo, também são atingidos. A pressão alta danifica os vasos renais, comprometendo a capacidade de eliminar o excesso de sal e líquidos. Com o tempo, o rim passa a funcionar mal e o próprio organismo começa a reter substâncias tóxicas. Isso cria um ciclo perigoso. A hipertensão prejudica o rim e o rim doente piora a hipertensão. Os olhos e o cérebro também não escapam. O excesso de pressão pode afetar os vasos da retina, comprometendo a visão e, em casos graves, levando à cegueira. No cérebro, o risco é ainda mais sério. A pressão elevada aumenta as chances de derrame, de hemorragia cerebral e até de demência. Pesquisas mostram que pessoas com hipertensão descontrolada têm maior risco de perda de memória e dificuldades cognitivas à medida que envelhecem. Mas apesar de tudo isso, há algo muito importante a se dizer. A hipertensão não é uma sentença. Ela é um aviso. É o corpo pedindo atenção, pedindo cuidado, pedindo mudança. E quando essa mudança acontece, os resultados podem ser extraordinários. Muitas pessoas acreditam que cuidar da pressão significa apenas evitar o sal, tomar o remédio e medir a pressão de vez em quando. Mas a verdade é que o cuidado vai muito além disso. Ele começa nas escolhas simples, na forma como se vive o dia a dia. Tudo o que colocamos no prato, o quanto nos movimentamos, o quanto dormimos e até o modo como lidamos com nossas emoções interfere diretamente na pressão arterial. Cuidar da alimentação é um dos pilares mais importantes. Os alimentos naturais são os verdadeiros remédios da vida. Eles nutrem, regeneram e equilibram o corpo. Frutas, verduras, legumes e grãos integrais devem ser a base da dieta. Esses alimentos fornecem potássio, magnésio e antioxidantes, que ajudam a relaxar os vasos e a reduzir a pressão naturalmente. Evitar ultraprocessados, embutidos, refrigerantes e alimentos muito salgados é essencial, pois eles infligem ao organismo uma carga enorme de sódio, açúcares e substâncias químicas que estimulam a inflamação. O corpo humano foi feito para se mover, e o movimento é uma das formas mais poderosas de cura. A atividade física melhora a circulação, fortalece o coração e reduz o acúmulo de gordura visceral. Ela também ajuda o corpo a lidar com o estresse e a liberar substâncias que trazem bem-estar, como as endorfinas. A caminhada é uma das opções mais simples e eficazes. Caminhar todos os dias, por pelo menos 1 hora, é suficiente para transformar a saúde cardiovascular e mental. Não é preciso correr, competir ou alcançar metas impossíveis. Basta caminhar. O simples ato de caminhar é por si só uma forma de vida. O sono também é uma parte essencial desse processo. Dormir bem é tão importante quanto se alimentar corretamente. Durante o sono, o corpo se repara, o coração desacelera e os vasos relaxam. No entanto, muitas pessoas vivem em privação de sono, e esse é um dos fatores que mais elevam a pressão. Estabelecer uma rotina, desligar as telas antes de deitar e criar um ambiente tranquilo são gestos simples, mas que fazem toda a diferença. Outro aspecto muitas vezes negligenciado é o emocional. Vivemos em um mundo acelerado, cheio de cobranças e preocupações, e o corpo sente o peso disso. A mente e o coração estão profundamente conectados. Quando a mente está em estado de alerta constante, o corpo libera hormônios que aumentam a frequência cardíaca e a pressão arterial. Aprender a respirar, fazer pausas durante o dia,
Praticar meditação, ouvir música, passar mais tempo em contato com a natureza e cultivar relacionamentos saudáveis são atitudes que trazem equilíbrio e reduzem a pressão de forma natural e duradoura. Cuidar da saúde mental é cuidar da pressão, e cuidar da pressão é cuidar da vida, porque quando o coração está em paz, o corpo todo se ajusta, a pressão deixa de ser inimiga e volta a ser aquilo que sempre foi uma força de vida. O acompanhamento médico é indispensável. A medicina moderna evoluiu muito e oferece métodos seguros de diagnóstico e tratamento. Exames simples, como a medição regular da pressão, podem evitar complicações graves. Consultas periódicas com o clínico ou cardiologista ajudam a ajustar o tratamento e identificar problemas ainda no início. Nenhuma automedicação, por mais inofensiva que pareça, deve substituir o olhar atento de um profissional de saúde. Somente o médico pode avaliar a necessidade de remédios e ajustar as doses de forma segura. É importante entender que existem casos em que a medicação é indispensável, especialmente quando há predisposição genética ou doenças associadas, como diabetes, doenças renais ou histórico de infarto. Nesses casos, o tratamento deve ser seguido com disciplina, mas sempre acompanhado de mudanças no estilo de vida, que são o verdadeiro caminho para o equilíbrio a longo prazo. A hipertensão é uma condição complexa, mas sua prevenção é simples. Evitar o tabagismo, limitar o consumo de álcool, controlar o peso, praticar exercícios, manter uma alimentação natural e cultivar a serenidade são passos que juntos têm o poder de transformar completamente a saúde. O corpo humano é sábio. Quando recebe o que precisa, ele responde. E o coração, que trabalha incansavelmente para manter a vida, é o primeiro a agradecer. Em última análise, controlar a pressão alta não é lutar contra o corpo, mas trabalhar junto com ele. É entender que o coração não é apenas um órgão que bate, mas o centro da vida emocional e física. Cada batida carrega o reflexo das nossas escolhas, dos nossos hábitos e do modo como tratamos a nós mesmos. Cuidar do coração é um ato de amor próprio, e manter a pressão equilibrada é uma forma de honrar esse amor todos os dias. Se você sofre com pressão alta ou conhece alguém que enfrenta esse desafio, saiba que nunca é tarde para mudar. Cada passo, cada refeição saudável, cada noite de sono tranquila é um movimento em direção à recuperação. O corpo é generoso, e quando começamos a cuidar dele, ele responde com gratidão. A hipertensão pode ser controlada e o equilíbrio pode ser restaurado. Tudo começa com uma decisão, a decisão de viver melhor. Por isso, observe seu corpo, cuide da sua mente, respeite seus limites e escolha um estilo de vida que lhe traga leveza e vitalidade. O segredo da saúde está nas pequenas atitudes, repetidas todos os dias com consciência. E, acima de tudo, está no entendimento de que a verdadeira cura não vem de fora, mas nasce dentro de nós, no instante em que decidimos mudar. O coração é mais do que um músculo. Ele é o compasso da vida, o centro de onde partem os ritmos que sustentam cada instante da existência. Desde o primeiro batimento, ainda no ventre materno, até o último suspiro, ele nunca descansa. Trabalha silencioso, incansável e fiel, mantendo viva a energia que nos move e nos conecta com o mundo. Mas até o coração mais forte precisa de cuidado, de compreensão e de equilíbrio. A pressão arterial é a forma que o corpo encontrou para manter o sangue em movimento. Ela é o sinal de que estamos vivos, mas também o espelho do nosso modo de viver. Quando o coração pulsa em um corpo inflamado, estressado e exausto, ele precisa lutar contra as próprias barreiras que criamos com nossos hábitos, com nossa pressa e com o descuido, com o que realmente importa. A hipertensão é, muitas vezes, o grito silencioso desse coração que tenta nos dizer que algo precisa mudar. Vivemos em um tempo em que tudo acontece depressa. Comemos apressados, dormimos menos, respiramos mal e nos esquecemos de ouvir o próprio corpo. Mas a saúde não se constrói em um comprimido, nem se compra em uma prateleira. A saúde é plantada todos os dias, em cada gesto, em cada refeição equilibrada, em cada passo dado em direção à natureza, em cada escolha de paz diante do caos. A saúde é o resultado de uma amizade que aprendemos a cultivar com nós mesmos. Cuidar da pressão arterial é cuidar da vida. É aprender a respeitar o ritmo do corpo, a escutar o que ele diz nas entrelinhas e a reconhecer que o coração, mesmo pequeno,
carrega uma sabedoria imensa. Ele sente antes da mente, reage antes da razão e fala em uma linguagem que nem sempre escutamos. Mas se nos silenciarmos por um instante, se desacelerarmos o passo e respirarmos com atenção, vamos perceber que o coração não quer apenas bater. Ele quer ser ouvido. Reeducar o corpo é também reeducar a alma. É abandonar velhos hábitos que nos adoecem e reencontrar a simplicidade de viver com consciência. É trocar o excesso pela harmonia, o estresse pela serenidade, o fast food pela comida feita com tempo e afeto, a pressa pela pausa. É compreender que a verdadeira força não está na velocidade, mas na constância. A cada escolha saudável, o corpo responde. A cada caminhada, o sangue flui com mais leveza. A cada respiração profunda, o coração agradece. A cada noite bem dormida, as artérias descansam. E a cada pensamento positivo, o corpo se equilibra um pouco mais. A vida é um sistema em movimento, e tudo o que fazemos reverbera dentro de nós. Não existe cura milagrosa, mas existe o poder das pequenas mudanças. Elas são silenciosas, discretas, mas somadas são capazes de transformar destinos. A hipertensão pode ser controlada e, mais do que isso, pode ser compreendida. Ela não é uma inimiga a ser derrotada, e sim um sinal a ser interpretado. Quando aprendemos a decifrar os sinais do corpo, deixamos de temer a doença e passamos a enxergá-la como uma professora que nos convida a evoluir. Evoluir, neste caso, é retornar ao que é simples. É voltar a olhar para os alimentos da terra, para o movimento do corpo, para o descanso da mente. É retomar a conexão com a natureza que nos fez, porque o corpo humano é parte dela. E quando estamos em harmonia com a terra, a água, o sol e o ar, também estamos em harmonia com a nossa própria biologia. A saúde é um ciclo de respeito. Respeito ao corpo, à mente, ao tempo e às escolhas. E é nesse respeito que mora a verdadeira cura. A pressão arterial se equilibra quando o corpo volta a confiar em nós, quando as células sentem que finalmente estamos cuidando delas. Quando o coração percebe que não precisa mais lutar sozinho, então, se há algo que a hipertensão pode nos ensinar, é que viver com saúde é um ato de amor. Amor pelo próprio corpo, amor pela vida e amor pelas pessoas que caminham ao nosso lado. Quando escolhemos viver com mais consciência, inspiramos outros a fazer o mesmo. E pouco a pouco, criamos uma corrente de vida que se multiplica, que transforma famílias, comunidades e gerações. O segredo da longevidade não está apenas em viver muito, mas em viver bem. Viver com alegria, com gratidão e com propósito. O coração, quando em paz, pulsa em um ritmo mais suave, mais estável, mais humano. E é nesse compasso tranquilo que a vida acontece de forma plena. Cuidar da pressão é cuidar do futuro. É dar ao coração a chance de bater por muitos e muitos anos com força, serenidade e gratidão. É escolher viver com leveza, com consciência e com amor. Porque no fim, é isso que todos nós buscamos. Uma vida longa, saudável e verdadeira, guiada pelo ritmo natural do coração.